Vamos para mais uma gravação de nosso podcast, que fala muito sobre saúde, atividade física e exercício físico. Hoje eu tenho a honra de estar aqui em frente a uma pessoa muito especial que está mudando a minha vida, baseados em fatos reais. Ju Mendes, tudo bem, Ju? Lucas, boa tarde, tudo bem? Uma alegria estar aqui com você, compartilhar um pouquinho de conhecimento dessa área que é tão importante, que é a área conjugal, relacionamento. Eu acho que hoje, no tempo de hoje, mais do que nunca, é urgente esse tema. Ótimo. Ju, eu queria que você se apresentasse mais, um pouco mais, falar sua história, sua carreira e sua área de atuação para o público. Maravilha. Eu sou Ju Mendes, sou escritora, palestrante, casada com o homem mais lindo do mundo, Dilson Araújo. Sou cristã e eu faço treinamento com esposas e casais à luz da Bíblia. O objetivo do meu trabalho é justamente trazer restauração e edificação para famílias à luz do que a palavra de Deus diz que é casamento, que é família. Além disso, eu sou autora do livro A Esposa Leoa, também palestrante dentro dessa área. E hoje o meu principal foco e objetivo é justamente trazer o esclarecimento e conhecimento, porque eu parto do princípio que, assim como a Bíblia vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento, a gente está diante de uma realidade, tanto na nossa nação quanto no mundo, de casamentos que estão findando por falta de conhecimento. São pessoas que aprenderam com os pais e estão replicando, ou pessoas que aprenderam com a mídia e está replicando no seu relacionamento sem ter, de fato, a convicção se aquilo é certo para aplicar no seu relacionamento. O resultado disso é um número assustadoramente crescente de relação que está chegando ao fim por divórcios oficializados, sem contar os que separaram sem oficializar o divórcio. Além disso, um número também crescente de pessoas que caminham juntas, mas elas não se afirmam na relação por falta de conhecimento e de esclarecimento. Então, eu acho que a minha vida ela tem esse significado, levar a restauração para essas famílias. Perfeito, Ju. E você citou a palavra família, que é uma das partes mais importantes que eu acho na vida das pessoas. Eu tenho uma família unida, dentro do tempo de meus pais, os meus primos, os meus tios, são muito unidos. A hora que a gente precisa, um tá ajudando o outro. Essa questão de família é muito importante. Eu vejo essa necessidade também de uma família forte, uma família edificada, em tudo, principalmente na saúde, que é um dos nossos pontos aqui. Mas falando um pouco mais, vamos começar pelo seu livro. O que é que seu livro traz assim pra gente? Olha, quando eu tomei a direção de escrever A Esposa Leoa, foi partindo de um princípio, de uma necessidade que eu tive. Eu fui noiva do Dilson durante quase um ano. Nesse período que eu estava me preparando para o casamento, aquela preparação de vestido, de festa, de casa, de móveis e tudo, me bateu o medo do divórcio. Pela primeira vez, eu acho que eu encarei isso como uma possibilidade. Foi quando eu comecei a buscar conhecimento, instrução, aconselhamento com pessoas, perguntando o que é casamento, o que eu tenho que fazer como esposa. E eu me assustava com as respostas, sabe, Lucas? As pessoas diziam assim, cada um por si, Deus por todos, né? Eu cheguei a receber um conselho de, olhe, guarde dinheiro, esconda dinheiro, porque você nunca sabe o dia de amanhã. E eu penso, como é que eu vou me preparar para o casamento já colocando um bote salva-vida para quando o divórcio vier? Para mim, hoje é um princípio, o divórcio não é uma possibilidade na minha casa. Portanto, eu não preciso me preparar para algo que não é uma possibilidade. E diante de tantos conselhos controversos, eu fiquei naquela questão de, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou casar sem conhecimento? Eu observo, lamento, inclusive, porque a gente se prepara para muita coisa. Por exemplo, você se preparou para ser um educador físico, meu marido se preparou para ser um nutricionista, eu me preparei para ser uma palestrante. Então, a gente se prepara para muita coisa, mas não se prepara, não estuda, não dá o conhecimento, a atenção devida para casar. A gente casa de qualquer jeito, sem considerar os fatores primordiais, que são fatores de cultura e personalidade para o relacionamento. E aí eu fui inspirada pelo Espírito Santo a buscar na Bíblia o que era casamento. Foi um dia que eu recebi assim, sabe quando você ouve você consegue sentir audivelmente aquela voz que diz assim, por que você está perguntando a quem replicou a receita, ao invés de perguntar para quem criou a receita do casamento?
A partir daquele momento, eu comecei a estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tudo que a Bíblia falava sobre casamento, postura, conduta, obrigações, deveres, direitos, acerca do relacionamento conjugal. E eu anotava tudo, tinha um caderno grande, saía anotando tudo. Quando eu me casei, eu percebi que a maioria dos desafios que os casais passam nos primeiros anos e nos anos seguintes, eu recebia, mas sempre sabia como resolver. Para mim era muito claro, porque eu tinha me preparado para isso. E foi aí que no final do ano passado, na verdade no ano passado, ele foi lançado no final de 2022, eu decidi transformar tudo aquilo que eu usei para me preparar para o casamento em um manual para que outras mulheres também não precisassem passar pelo que eu passei, que é receber conselho controverso e não saber como fazer. Então, no livro A Esposa Leoa, ele traz exatamente tudo que uma esposa precisa saber, ou futura esposa, precisa saber para edificar verdadeiramente a sua família. Então, aqui já é um dever de casa para todas as mulheres, ler o livro A Esposa Leoa. Isso é E esse livro é para quem quer iniciar o casamento ou para quem já está dentro de um casamento? Tanto faz. As duas, eu digo assim, a melhor coisa seria que todas pudessem ler antes de se casar. É que nem um carro, você vai fazer uma viagem longa, você não espera furar um pneu, aparecer um problema durante a viagem, você leva ele para uma revisão, para se preparar para entrar na estrada e passar por horas ali, assim você minimiza as possibilidades de danos. Mas quando você pega um carro sem saber como é que ele está e joga na estrada para passar por horas, existe um grande risco de você ter problemas, interromper a viagem para consertar. Prevenir sempre vai ser mais inteligente do que consertar. Só que eu tenho consciência que grande parte das mulheres já começaram. Então, muitas delas vão buscar o livro para consertar. Maravilha, porque existe o livro A Esposa Leoa para ajudá-las nisso. Outras, no entanto, irão ler para se preparar, assim como eu fiz. Então, elas não vão precisar passar por traumas, por danos, por crises que a maioria das mulheres passam hoje, porque elas já terão o conhecimento. O conhecimento liberta, o conhecimento protege. E diante de tantas crises que a gente vê e tantas alternativas midiáticas, por exemplo, eu vi um dia desse uma reportagem dizendo: entenda por que está na moda casar-se e morar em casa separada. Eu fiz moda de quem? Porque eu não conheço um que faz isso, né? Mas você vê que a influência da mídia dizendo: olha, faz isso aqui, não tem nada a ver com casamento. A Bíblia diz que quando a gente se casa, a gente se torna uma só carne. Como que eu posso ser uma só carne vivendo separadamente daquela pessoa? E a gente sabe que para nutrir qualquer tipo de rastro, de afeto, eu preciso de contato com aquela pessoa. E aí eu acredito que através desse livro, de fato, elas vão ficar blindadas da desinformação que estamos recebendo e, sobretudo, vão estar preparados para qualquer desafio na área conjugal. O meu relacionamento mesmo, a gente começou sem estar preparado, eu acho. Eu acredito que a maioria das pessoas é difícil alguém se preparar. Começou, vamos morar junto, vamos, aí começou nesse processo, aí que veio muita briga, muito estresse e alguns traumas que leva para a vida, assim, pro seguir do relacionamento. E esses traumas do início do relacionamento, é curável, é aceitável? Tem alguma coisa para melhorar isso? Olha, é interessante porque, assim, se tem uma coisa que a gente vai fazer no casamento e a gente precisa estar preparado quando casamos, é entender que a gente vai precisar pedir perdão e perdoar. Isso é fato. A gente vai precisar perdoar e exercer isso com uma certa frequência no casamento e ter a capacidade e humildade para pedir perdão quando o erro for seu. Se é curável, obviamente, graças a Deus que sim. Mas isso também não deve ser um precedente para pensar, dá para curar, então eu vou continuar abrindo feridas. Porque é curável para quem deseja ser curado. Perdoar não é fácil. É uma decisão, não é um sentimento, é uma escolha. Então, nem todo mundo está preparado, está decidido a perdoar. Nem todo mundo está decidido a ressignificar o que aconteceu, reutilizar o tempo. Então, a gente vê muitos casais que estão marcados por conta de episódios no início do relacionamento, que foi questão de imaturidade, questão de despreparo mesmo, e que vem trazendo isso até agora. E isso vai transformando o comportamento dessas pessoas em um comportamento mais reativo, mais introspecto. O casamento já não fica com tanta confiança assim por causa desses precedentes. Então, é possível, sim, bem provavelmente, a pessoa que está arrastando isso por anos vai precisar de ajuda, de uma instrução para vencer. É completamente possível. No entanto, a gente não pode, de forma nenhuma,
se basear ou se esperançar nessa possibilidade Sim. a nível de ficar irresponsável ao ponto de abrir marcas em pessoas. Pronto, perfeito. Essa ressignificação é uma parte que você ajuda as pessoas ou já é uma outra área? É totalmente porque quando eu faço atendimentos de mentoria para casais e também individualmente, às vezes eu faço só para a esposa, só para o marido, ou para os dois juntos, a gente tem que buscar a raiz do problema. Porque o que acontece? Quando Lucas chega e fala assim, Ju, estou com esse problema no meu casamento. Ele está vendo o que está acontecendo ali naquele momento. Sim. Mas na grande maioria das vezes, o problema atual que está incomodando não é a causa do que eles estão, de fato, da crise que eles estão enfrentando. A causa geralmente está lá atrás e muitas vezes está antes do próprio casamento. Eu já tive alguns casos, por exemplo, de pessoas que elas estavam com crises no relacionamento, mas que a causa não tinha nada a ver com o casamento. Era questões da família, do pai, da mãe, que estava se arrastando e aí acabou se transbordando dentro do casamento. Eu acredito que a ressignificação da sua história, das suas experiências, não só para relacionamento, mas para tantas outras áreas, ela é imprescindível. Para casamento, eu ficarei muito feliz em poder ajudar a quem necessitar. Ótimo, ótimo mesmo. Você falou também a questão do divórcio, que vem crescendo muito. Isso aí se dá conta por mais falta de preparo a cada tempo, ou Outros o fatores, marido, né? ou a esposa está se sentindo um pouco acima do outro, alguma coisa assim. O porquê desse tanto divórcio? Olha, desde que ocorreu algumas décadas atrás a legalização do divórcio, junto com a legalização, que eu acredito que o objetivo principal era trazer proteção e mais liberdade para os indivíduos, veio também a banalização do casamento. Então não é incomum você encontrar pessoas que dizem assim, se não der certo, separe e tá tudo bem. Mas esse não é o princípio do casamento. Inclusive, Jesus, quando ele é indagado a respeito disso, quando falou assim, Senhor, é correto que dê-lhe carta de divórcio para qualquer esposa e por qualquer motivo? Aí ele vai responder para os fariseus dizendo o seguinte, não, desde o princípio não é dessa forma. Mas Moisés, ele mandou a gente dar carta de divórcio para a esposa. E aí ele explica, Moisés mandou vocês fazerem isso por conta da dureza do coração de vocês. No entanto, desde o princípio não foi assim. Eu vos digo. Aí ele fala, ouça agora a minha voz. Agora você vai seguir essa direção que eu estou te dando. Aquele que divorciar da sua esposa não sendo por causa de sexualidade ilícita ou em algumas outras traduções, não sendo por causa de imoralidade sexual ou adultério e casar-se novamente, este comete adultério. E aí a gente vai entrar numa questão mais profunda que não caberia agora. O que eu quero dizer é, o divórcio, ele não deve ser visto de forma alguma como uma porta de passagem. Não tá bom para mim, eu vou passar por aqui. E ele tem se tornado o destino de tantos casais porque ele, desde o princípio, tem se tornado uma opção e uma possibilidade. Tudo quanto a gente colocar no casamento como sendo uma possibilidade ou uma opção, ele vai se tornar o nosso destino, principalmente o divórcio. Quando eu coloco o divórcio como sendo o bote salva-vida, qualquer coisa eu puxo ele aqui e vou-me embora. Não vou ter força suficiente para enfrentar os desafios, não vou ter disposição suficiente para corrigir. A gente chegou numa era onde tudo é muito rápido. E aí, aqueles relacionamentos que eles são construídos mesmo, tudo que é muito valioso, ele é construído com grande esforço. E aí você pega os relacionamentos de antigamente, né, que duravam 50, 60, até a morte os separem. E hoje em dia não está mais assim. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque a gente perdeu a paciência para consertar. Acreditamos que trocar é mais fácil do que consertar, sem saber que trocar não vai fazer com que o seu problema suma. Pelo contrário, você só vai substituir personagem. O problema vai continuar. Substituir famílias vai trazer danos emocionais e psicológicos para os filhos daquele casamento. Não é sobre você, é sobre a causa que é a família. Hoje, a gente se tornou muito egoísta. Eu quero fazer o que faz sentido para mim, a minha vontade, o que eu quero, e o que você, que é meu cônjuge deseja, é problema seu. Né? Quando eu falo sempre lá nas redes sociais que eu sirvo um café para o meu marido e faço isso com muita alegria, eu recebo algumas mensagens de mulheres falando, ele não tem mão para pegar, não. Ele não sabe fazer o café dele. A sensibilidade de servir hoje virou um termo pejorativo, por exemplo, porque casamento é um território para servir.
virou um termo pejorativo. Servir, eu não sou empregada dele. As mulheres ficaram muito reativas em detrimento de episódios anteriores, como questões de abusos que elas sofreram, questões enfim, de agressões e tudo mais. Aí hoje algumas estão tentando inverter o papel, ficou reativa, por esse motivo elas estão menos consistentes nos relacionamentos. Além disso, também a irresponsabilidade com o termo família. As pessoas, elas tomam decisão sem consultar, sem levar em consideração que crianças estão ali no meio envolvidas e que a minha decisão não pode ser baseada apenas na minha vontade, mas em um objetivo comum que tem o meu cônjuge, a aliança que eu fiz diante de Deus, a aliança que eu fiz diante dos homens e o fruto daquele relacionamento. Um dia desse, a minha sobrinha, ela tem 9 anos, ela chegou para mim e falou assim: tia, me dá um livro seu para eu dar de presente para minha colega na escola. Aí eu: Duda, sua colega tem quantos anos? Ela falou: ela tem quase a minha idade, ela tem 8 anos. E eu falei: por que ela precisa do meu livro? Ela disse: para presentear a mãe dela, porque ela chora todos os dias lá na escola. E quando eu pergunto, ela fala que é porque os pais dela se separaram. E aí eu pergunto, eu não estou dizendo que é para a pessoa viver uma vida de sofrimento por causa das crianças. Eu estou dizendo que vale a pena você se esforçar para mudar o quadro do relacionamento, considerando também a vida daquele que é fruto daquele relacionamento. Porque hoje a gente está lidando com questões de divórcios, de filhos que cresceram em lares rachados e por isso eles têm uma visão deturbada do que é casamento, por esse motivo, porque eles vieram de uma família desestruturada, de pais divorciados, separados, eles não consideram questões imprescindíveis para o relacionamento, como o perdão, como o serviço, como o sacrifício, né? Aquele amor que ele é capaz de sacrificar a minha vontade momentânea para garantir o bem e a perduração da minha família. Hoje não, hoje eu acredito que a gente ficou muito impaciente. O ser humano quer as coisas muito rápido. Se eu quero informação, eu puxo o celular com 2 cliques, eu já tenho. Antigamente não, a gente tinha que sair, né? Ir na livraria e tudo mais. Exatamente. Esse é um dos principais fatores. Perfeito. Até tô pensando várias coisas aqui, mas é muito interessante. Aí você falou também a questão do servir. Como eu falei, a família é muito unida, minha família é grande e unida. Principalmente eu tenho uma tia que ela gosta de botar o prato de almoço, botar o café da manhã e levar até o marido. E ela incentiva, assim, no caso da geração dela, incentiva a minha geração, as esposas dos sobrinhos dela e aí sobrinha dela a fazer a mesma coisa. Perfeito. Só que a minha geração acho que já pensa um pouco diferente. A questão, como você falou, você é muito criticada às vezes por estar levando o café da manhã pro seu marido. Ele não tem mão, não. Uhum. Aí, só que a minha geração, eu acho que a gente pensa muitas vezes assim. Tipo, eu mesmo não gosto, eu não tenho necessidade de minha esposa botar o café da manhã para mim. Eu gosto de chegar lá, levantar, ver o que eu quero, tanto o café da manhã, almoço, qualquer outra coisa. Eu gosto de fazer isso. Mas essa relação assim, essa mudança de pensamento dessa geração, eu não sei que vai piorar, vai melhorar, não sei como... À luz da Bíblia e pelo andar da carruagem, daqui para frente é só para trás. Eu acredito que de melhoria mesmo, eu acho que a gente precisa olhar com os olhos da fé, no entanto, também precisa olhar com os olhos da Bíblia. Sim. A Bíblia diz assim, olha, o mundo jaz do maligno, então aquela esperança de que o mundo vai melhorar, eu acredito que para cristão que conhece o céu, que sabe o que é céu e sabe qual é o nosso destino, sabemos que a evolução traz isso mesmo. A Bíblia, inclusive, fala assim, que o amor de muitos se esfriariam. E eu acredito que isso se reflete muito na família. O servir, ele não se trata apenas de servir uma comida, uma mesa posta, de servir uma refeição. Não é apenas isso. O servir, ele vem com o objetivo de fazer o outro feliz. Então, o que é que te faz feliz? Ju, o que me faz feliz é quando ela me elogia. Então, quando ela te elogia, ela está te fazendo feliz e ela está fazendo um serviço também no relacionamento dela. Não, Ju, eu amo quando ela me abraça, me toca, me dá carinho. Então, isso é a sua linguagem de amor dentro do relacionamento. Eu acredito que esse tipo de instrução, por exemplo, como você mencionou da sua tia, ela precisa ser de ambos os lados. Sim. Um exemplo, se os rapazes forem instruídos a proteger e a cuidar e priorizar as suas esposas, a gente não vai ter tantas esposas reativas, porque, na verdade, o comportamento da maioria das mulheres no tempo de hoje é uma reação às omissões
do marido. Se a gente for para a Bíblia vai dizer que o marido é o cabeça da casa e que a mulher está submissa ao seu marido. Isso é um princípio bíblico e a gente entende que submissão não é subjugação. Sabendo que ele é o cabeça da casa, ele precisa, antes de mais nada, cumprir a missão dele. Quando a esposa não vê isso, ela começa a se colocar numa condição de vou tentar, não que seja correto, mas é como está acontecendo. Vou tentar compensar o que ele não faz. Então a mulher assume o papel dele, então a mulher vai começar a fazer coisas que era para o homem fazer, ela vai começar a ficar insatisfeita com ele. Pela insatisfação vem ali as mágoas, tanto que você vê uma coisa. Se você observar, eu recebi um dia desse um vídeo de uma mulher falando assim, amanhã, toda feliz, né? Ela fez uma gravação para compartilhar com os seguidores dela. E ela disse, amanhã é o primeiro dia do meu marido no novo serviço dele. Oramos muito por isso. E hoje eu fui dormir muito tarde, preparando tudo para ele ir para o serviço. Então ela estava preparando a mochila dele, as refeições para ele levar. Eu imagino o quanto que o marido não fica feliz, né? E ela tendo a consciência que ela fazendo isso vai fazer com que ele saia feliz, mais tranquilo, dê o melhor no trabalho e volte para casa com sustento para a família. E quando eu abri os comentários foi assustador. Aí depois ele te dá um chifre. E depois ele te larga. Aqueles comentários não se refere, obviamente, ao casamento daquela mulher do vídeo. Se refere a experiências de quem estava comentando. Se a gente parar para observar, toda pessoa que critica um casamento, na verdade, ela está desabafando. Ela não está falando do seu relacionamento, ela está desabafando das experiências pessoais dela. Então, quando ela fala, você vai fazer isso pelo homem, no final ele te dá um chifre. Obviamente, aquela mulher, com toda certeza, passou por um episódio de adultério. Porque quem nunca passou não vai nem pensar nisso. Não é uma experiência para ela. Hoje, quando a gente fala do servir, ele é regar o casamento. Você imagina, tu é educador físico, né? Eu vou para academia segunda-feira. O resto da semana eu não vou. Qual a possibilidade de eu ter bons resultados nisso? Isso é o casamento. Você imagina um casamento onde você vai conviver com uma pessoa que ela tem um posicionamento muitas vezes diferente do seu, personalidade diferente da sua, cultura, referências, experiências diferentes da sua. Se eu não rego esse relacionamento, o que vai acontecer com ele? É assim que a gente rega. Quando eu estou colocando uma mesa para o meu marido, eu não estou pensando apenas na autonomia ou na funcionalidade dele. Eu estou pensando em regar o meu casamento. Meu marido, por outro lado, quando a gente vai sair, ele tem o hábito de abrir a porta do carro para mim. Coisas que hoje em dia você acha raro, mas ele faz. Então você percebe que um serve ao outro e isso é muito agradável. Por isso que o relacionamento vai progredindo. Se eu chegar num lugar, ele puxa a cadeira para mim. Se eu estiver em casa tentando pegar alguma coisa pesada, ele toma da minha mão e vai carregar. Se eu tentar pegar alguma coisa alta, ele vai lá na minha frente e faz. Isso é servir e isso é regar. Como é que uma mulher não vai ficar satisfeita com esse tipo de tratamento e vice-versa, né? Isso é perfeito. Eu perdi o hábito, na verdade, de pegar na mão, sair de mão dadas. Perdi o hábito. Eu lembro que na época de namoro a gente saía muito de mão dadas. Aí ultimamente eu perdi o hábito e sem perceber. Só que aí quando eu conheci vocês, eu vi a importância de dar mão à esposa. De abrir a porta do carro, de servir, como você comentou aí. Então isso aí é perfeito. Excelente. E sobre as linguagens do amor que você falou, do servir. Além do servir, tem outras linguagens. Tem. O autor Gary Chapman, ele além de ser profissional na área de aconselhamento conjugal, ele também é pastor. E ele fez um estudo durante um período da vida dele e ele chegou à conclusão que todo ser humano ele tem 5 linguagens de amor. Temos as 5. Das 5, 1 ou 2 são predominantes, ou seja, é aquela que você mais se sente amado. Aí você imagina. Essas 5 são atos de serviço, que é o ato de servir que a gente mencionou, palavras de afirmação, que se trata do elogio, toque, como o nome já diz, tocar, abraçar, beijar, presentes e tempo de qualidade. Você imagina, qual é o nome da sua esposa? Elis. Pronto. O Lucas tem a linguagem de amor, toque. Elis comunica o amor dela com atos de serviço, mas ela não gosta de tocar. Só que o que você identifica por ser amado é quando você é abraçado, quando você recebe carinho, cafuné. No entanto, Elis, ela declara o amor dela servindo. Então ela tá ali te servindo todo dia, você não tá indiferente, porque aquilo para você não faz nenhuma diferença. E ela pensa, eu não sou valorizada, eu comunico meu amor para ele aqui servindo e ele nem esboça a emoção com isso. E você, por outro lado, se sente, eu não sou amado. Por quê? Porque ela não me toca, não me abraça, não me dá um carinho.
Então, entender qual é a linguagem de amor do cônjuge é imprescindível para que o nosso relacionamento, inclusive, continue sendo regado, como mencionamos anteriormente. O que ocorre? Das 5 linguagens de amor, a gente pode ter até 2. Então, por exemplo, eu tenho palavras de afirmação. Eu tenho necessidade de ser elogiada, reconhecida. Tempo de qualidade, não é passar tempo juntos, é passar um tempo qualitativo ao lado do outro. Porque tem gente que fala assim, não, Ju, meu tempo de qualidade está lá em cima, o que vocês fazem? A gente trabalha junto. Mas isso não é tempo de qualidade, não. Tempo de qualidade é sair, assistir um filme, pode ser em casa, pode ser fora de casa. Na ausência de celular, na ausência de companhia, são os dois ali. E presentes e todos os outros, né? Isso é tão importante, eu quero que vocês pensem assim, num carro. Tem carro que ele vai receber combustível, GNV, outros álcool, outros gasolina, outros diesel, né? Outros, agora tem os elétricos também. Maravilha. Você imagina o que vai acontecer com um carro que o combustível dele é diesel e eu coloco gasolina? Vai dar problema. Assim é o casamento. Você dá para a pessoa o combustível que ela não recebe, não vai ter um efeito que a gente espera. Igual a gente não abastecer o carro. A gente vai usar. No início, vai ser lindo. Você vai sair, vai usar, vai ter autonomia, vai conseguir ir para vários lugares. Só que esse combustível vai acabando e ele precisa ser reposto. Se não repor, ele vai dar alguns sinais até que pare. Também é o casamento. Se eu não reabasteço emocionalmente o meu marido, segundo a linguagem de amor que ele identifica, 1 hora ele vai parar. E para a mulher, mais ou menos assim, ó. Quando o nosso combustível está acabando e a gente não está tendo reposição, igual o carro não fica avisando, né? Fazendo aquele barulho, toda agonia, acende luz para te avisar que tá correndo risco. A mulher também faz isso. Ela começa a reclamar. Ela reclama por tudo e por coisas poucas. Ela fica reativa. Algumas ficam muito introspectas. No homem, por exemplo, ele fica mais introspecto na grande maioria. Alguns ficam reativos, mas a maioria se fecha. Não quer muito contato, quer isolamento. E isso é o cônjuge dando sinal que está precisando ser reabastecido. Por isso é importante a gente saber e sempre manter em dia ali aquele tanque lá em cima. Ótimo. Então, no caso, é importante entender a regra ali, porque muitas vezes a gente está com o combustível errado. Tá dando, então exatamente. Tem que entender o que o outro quer. Eu passei por isso. Quando eu namorava com o Dilson, a minha linguagem de amor declarada era presentes. Então eu ia no shopping, comprava isso, comprava aquilo e dava pra ele fazia assim, ó. Obrigada. Mas não tinha uma emoção. Eu fiz, gente, cadê a emoção desse rapaz? Será que ele tá constrangido porque eu tô presenteando? Não sei. E depois eu descobri que a linguagem de amor dele é tempo de qualidade e toque. Então, tudo que ele queria era passar um tempo ao meu lado e que eu estivesse tocando nele, fazendo carinho na barba, cabelo e tudo mais. Aí você observa, eu fiz, graças a Deus, parei de gastar dinheiro, porque eu não preciso mais comprar tanto presente, visto que para ele não faz diferença alguma. É interessante aí. É importante também conversar, ter o relacionamento, diálogo entre o casal. É importante. E essa minha ideia também de trazer vocês aqui, justamente para levar essas informações a mais pessoas, porque muitas pessoas não conhecem esse assunto. Não. Eu não conhecia, até foi apresentado logo no início do ano, né? Aí eu achei muito interessante. E isso levando para a área da saúde, quando o relacionamento ali, quando o casal não está bem, isso interfere na saúde. Reflete. Principalmente por questões emocionais. Já é comprovado que fatores e exposições a determinados tipos de emoções vai causar algumas patologias. Futuramente você vai identificar isso. Inclusive, além de, a gente observa também, tem uma coisa que a gente fala. A Bíblia vai dizer e a gente repete. O coração feliz formoseia o rosto. Você consegue identificar uma pessoa quando ela é feliz no casamento só de olhar para ela, né? Quando a gente olha para aquela pessoa abatida, sem força, sem vida, sem vontade de cantar uma bela canção, você já sabe que ela bem provavelmente está enfrentando algum desafio na vida conjugal. A nível de saúde, eu acredito que um casal, quando eles estão bem, alinhados, determinados, eles vão fazer não só para si, por exemplo, quando eu me cuido, a primeira coisa que eu penso é no meu marido. Tem outras mulheres que elas pensam nelas mesmas, mas eu já penso tanto em mim que pelo menos nessa área eu estou pensando nele para fazer.
E aí isso também é reflexo do amor, você se cuidar e o cuidado com o outro. Olha, meu filho, eu vou fazer isso aqui porque eu te amo. Isso reflete na nossa vida como um todo. O casamento, ele vai ter o poder de atingir a nossa vida profissional. Você pegar uma pessoa com problemas na vida conjugal, a vida profissional dela é afetada imediatamente, porque ela não consegue ter um bom desempenho no trabalho dela, considerando o desafio conjugal que ela está enfrentando. A saúde não é diferente. E com relação à família também, a questão de união, a questão de casal, num grupo que a gente tem, na mentoria, do grupo da mentoria, o que eu vejo assim é o relacionamento, aquela pessoa que está o casal unido ali, é o que mais está prosperando. Que está tendo mais o alto rendimento ali. Perfeito. E aí isso é bíblico, inclusive. Aí eu percebi isso, eu falei, pô, interessante esse lado. E eu tenho que melhorar isso. Por isso que eu vou atrás desse processo, tô me ajudando, trazendo ela para o mesmo caminho. Exatamente. Isso é interessante. A Bíblia vai dizer assim, Lucas: se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, o meu Pai que está no céu vos fará. E tem uma outra passagem que diz: melhor que sejam 2, porque tem melhor pagamento do seu salário. Isso significa que eles estão caminhando juntos naquele objetivo. Ju, quer dizer então que eu tenho uma obrigação de trabalhar no mesmo local que o meu marido, na mesma área? Não, não é isso. Isso significa que vocês precisam estar no mesmo propósito para o trabalho, seja cada um na sua área, seja ele trabalhando exclusivamente pela receita e a esposa trabalhando pela administração da casa e tudo mais, como vocês determinarem e concordarem. Quando trabalha juntos, você prospera mais rápido, porque são 2 mãos de obras, são 2 pessoas trabalhando. Eu experimento isso na minha vida hoje. Nós temos 2 empresas juntos, temos os nossos atendimentos individuais e também outros ofícios que a gente faz. E a gente percebe que quanto mais unido o casal tá, mais eles prosperam, porque isso é princípio bíblico. Um dos princípios de prosperidade é essa união do casamento. O contrário também é verdadeiro, ou seja, quando o casal ele está dividido, a Bíblia diz assim, ó, uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então o casal, quando ele está dividido, eles não prosperam por mais que eles trabalhem. Pode trabalhar 23 horas e dormir 1. Não prospera por conta daquela divisão. Qual é o correto para começar a prosperar, crescer e desenvolver? Tem uma passagem que eu gosto muito de usar na Bíblia, que ela fala sobre as dracmas perdidas. E diz que quando uma mulher que tinha 10 perdia uma dracma, a dracma ali era um objeto de valor, como se fosse o real para a gente. E ela perde uma dracma, a Bíblia diz que ela acende a candeia, varre a casa e logo após ela encontra aquele objeto que ela estava procurando. Assim é no casamento. Se eu quero começar a prosperar, a avançar em todas as áreas da nossa vida juntos, eu preciso primeiro acender a candeia. A candeia é o conhecimento. Eu preciso saber o que é que está de errado. Porque só depois de acender a luz é que ela viu que tinha sujeira. Então, quando eu paro e falo assim, vamos se alinhar aqui, o que está de errado? O que está fora do lugar? Eu acendi a luz. Varrer, vamos tirar isso aqui, vamos deixar de fazer isso e vamos inserir isso. E a partir dali, aquilo que se foi perdido, resgata e o casal começa a desenvolver. Isso é ótimo. O método UNI, né? Isso. Isso é justamente esse caminho que você leva o casal? O UNI, ele é específico para a esposa. Ele significa uma nova esposa. Ele tem esse objetivo de trazer conhecimento além de experiência. O UNI é um treinamento que a gente realiza 2 vezes por ano aqui em Salvador. Inclusive, vamos ter um agora no mês de outubro. E o objetivo dele é trazer tanto esposas quanto futuras esposas e instruí-las. Porque quando a gente vai para a Bíblia, a palavra de Deus vai dizer, a mulher sábia edifica a casa e a tola com as próprias mãos a destrói. Eu entendo que a Bíblia não está atribuindo culpa para a mulher, nem responsabilidade da causa do casamento dela, mas está atribuindo uma habilidade. Se você tiver sabedoria, você vai ter o poder de transformar a realidade da sua casa. E foi assim que o UNI nasceu. Ele significa uma nova esposa e ele tem essa funcionalidade de trazer informação, direcionamento, esclarecimento e principalmente transformação para a vida conjugal e sentimental. Hoje a gente recebe mulheres de todo lugar do Brasil. Vamos fazer uma próxima edição para 1.300 mulheres. Nós recebemos mulheres de tudo quanto é cidade aqui da Bahia e de outros estados também. E um dos principais motivadores desse evento é receber os testemunhos delas. Casamento que tinha briga dia sim e outro também, elas esquecem o que é briga. Porque eu falo, briga não é normal. Tem gente que fala, todo casal tem briga, para de mentir. Se todo casal tem briga, eu deveria brigar com o meu. E se eu não brigo, não é porque eu sou especial.
É porque eu tenho conhecimento. E se existe outra pessoa que também não briga, eu preciso saber o que ela faz para atribuir. Eu não tenho que me acomodar com isso. Então, casais que não brigam mais, casais que estavam para divorciar e não divorciaram, casais que divorciaram, a esposa foi pro Uni, conseguiu restaurar o casamento dela e assinar um casamento de novo. Assim, são os testemunhos transformadores. E isso faz com que a gente permaneça, sabe? É ver família restaurada. A gente recebe mensagem de maridos agradecendo, dizendo muito obrigada, porque minha esposa foi para esse treinamento, nosso casamento nunca mais foi o mesmo. A mulher, ela tem uma habilidade de influência muito grande na vida do marido. Isso é fato. E lá a gente ensina a transformar essa influência em algo positivo. Fazer ele crescer, fazer o casamento crescer, fazer desenvolver e fazer com que ambos tenham satisfação. Porque a questão não é só ficar juntos. A questão é ficar juntos num relacionamento saudável e feliz. Porque ficar juntos e infeliz também não adianta muita coisa. E é isso que a gente promove lá dentro. E, obviamente, com a ajuda de Deus, a gente tem visto milagres e transformações acontecerem lá. Bom. Muito bom, viu? E eu fiquei numa dúvida aqui agora, porque assim, eu vejo também muitos homens com medo da mulher mandona, um exemplo. Só que aí essa une que a mulher vai voltar mais empoderada, né? Não. A gente não prega empoderamento. Na verdade, eu acho que eu entendo o termo empoderamento, que é atribuir poder a um indivíduo ou uma instituição, enfim. Só que hoje, no mundo que a gente está vivendo, o empoderamento, ele está transformando as mulheres em mulheres masculinizadas. Mulheres que estão tentando ocupar lugares de homens, mulheres que não entendem, por exemplo, não aceitam uma orientação, por exemplo. Você sabe o que é submissão? Deus me livre, você é doida, eu não quero ser submissa. Mas você sabe o que é, pelo menos? Né? Não é subjugação, não é humilhação, não tem nada disso. Eu não gosto do termo empoderamento. A gente é completamente contra o feminismo. Eu acho que o feminismo acaba casamento. O feminismo acaba com a feminilidade da mulher. O feminismo mais afasta a mulher do objetivo e do ciclo natural de formação de sua família e casamento do que qualquer outra coisa, do que o próprio machismo, por exemplo. Não que eu concorde, acho que os dois são errados. Tanto um quanto o outro são semelhantes, só que estão em lados opostos. O feminismo hoje é o novo machismo de antigamente. São mulheres que estão sendo postas contra os seus maridos. E eu não acho que isso é correto. Eu acredito que dentro de casa existe uma liderança instituída por Deus e essa liderança é do marido. Mas também acredito que as mulheres, elas têm a habilidade de transformar a sua influência em direção. Eu posso aconselhar o meu marido, posso instruir o meu marido. E a Bíblia diz que a mulher sábia, ela fala com sabedoria e ensina com amor. Ela não dá ordem, ela não impõe. Ela não manda no marido, até mesmo porque se você pegar um marido que ele é um dominante e dar uma esposa que é dominante, vai sair faísca, porque ele não vai admitir. E hoje em dia, olha o perigo disso, Lucas, é importante a gente saber o quanto é perigoso o feminismo no meio das mulheres e para o casamento. Se a pessoa ela tem o objetivo de ter um casamento feliz, sadio, ela precisa fugir e ir para o lado oposto. Se o feminismo está indo para a esquerda, eu vou para a direita, porque é o lado oposto. O que acontece é que muitas mulheres elas vão invadindo o espaço do marido, do homem, em busca de se vingar de algum episódio que nem foi causado pelo próprio marido dela, foi histórico para alguns casos, porque hoje, da maneira que é colocada, parece que todos os homens do século passado eram machistas, e isso não é verdade. E hoje, o que acontece é que ela vai lá, ela quer, eu sou empoderada, eu vou pagar minhas contas, eu vou pagar tudo, aí o marido começa a ter o espaço dele minado. E porque nós mulheres somos tão influentes, a gente tem, de fato, a habilidade de transformar o nosso ambiente. Antigamente, a gente ouvia, e eu concordo, uma frase que diz assim: quem faz o marido é a esposa. E eu te digo por quê? Por causa da influência. Aí você fala, Ju, eu não acredito que a mulher tem tal influência. Muito simples, eu vou te dar alguns exemplos e você me diz se a mulher tem ou não tem influência sobre o marido. A gente vai para o primeiro homem da Bíblia, Adão. Ele sofreu alguma influência da esposa dele? A influência é para comer do fruto proibido. Aí a gente vai para o homem mais sábio da terra, Salomão. Ele sofreu alguma influência pela mulher dele? Ele precisou ter 1000 mulheres, mas ele sofreu uma influência tão forte que ele deixou de servir a Deus para servir aos deuses delas. Você vai para o homem mais forte da Bíblia, Sansão, que sofreu uma influência de Dalila a ponto de revelar o segredo e morrer por causa disso. Então a influência da mulher é muito forte em casa. Se eu tomo o papel do meu marido e assumo o lugar dele, ele começa a ter as forças dele minadas. Em Provérbios, a Bíblia vai dizer: meu filho, não dê às mulheres a sua força, porque se deixar, a mulher toma. E quando a gente vai assumindo esse papel, sabe o que acontece com a gente?
a gente vai se sentindo empoderada, poderosa, maravilhosa. Tamo aqui, ó. Olha que independência, que independência. Chega uma hora que a gente olha pra cara do marido com as forças dele sugada por nós mesmas e perdemos a admiração. Aí começamos a repudiar. Homem fraco. Que homem fraco. E nesse repudio, eu perco o interesse e não quero mais continuar com ele. Eu não conheço uma mulher que sugou as forças do marido a ponto de fazer tudo, fazer o papel dele e falar assim, olha, estou tão feliz, eu assumi o papel do meu marido. Não tem uma. Elas tomam, às vezes intuitivamente, por necessidade, por omissão dos maridos também, mas ela nunca fica satisfeita, porque no final das contas, por mais forte que a mulher seja, por mais independente que ela seja, ela quer se sentir cuidada e protegida pelo seu marido. E se ele não defender esse território dele, ele vai perder a admiração dela. Por isso que a gente não prega empoderamento. Vai lá, a mulher faz... Pelo contrário, a gente recebe lá mulheres que são bastante duras, são bastante ferrenhas, e elas saem de lá entendendo que elas podem continuar sendo forte, continuar sendo segura, continuar sendo admirável, mas elas não precisam competir com o marido dela. Não precisa. Deixar o lugar do homem lá. Deixa o homem fazer o papel do homem. Pronto, perfeito. E com relação à criança, por exemplo, eu tenho uma filha de 4 anos, vai fazer 5 anos agora. Como eu agir assim para que ela não sofra tanto? Perfeito. Você fala sofrer agora ou você está olhando para o futuro dela? Futuro. Olha, existe uma grande possibilidade da sua filha procurar um homem semelhante a você. Por isso, o pai, ele precisa ser um espelho do homem que ele deseja que a filha se case. Porque nós não vamos buscar opostos, a gente busca semelhante, a gente se sente confortável com algo que é semelhante. Por mais que o pai ele não seja um pai admirável, ele tem uma influência tão poderosa sobre a vida do filho e da filha, a ponto de o menino se tornar um homem parecido com o pai e a menina se casar com um homem parecido com o pai dela. Eu sempre pergunto para o homem assim, ó, para o pai, se a sua filha se casar com um homem igual a você, ela vai ser feliz? Se a resposta for não, eu falo, então muda correndo, porque bem provavelmente ela vai fazer isso. A gente cresce e os principais aspectos do nosso caráter e das nossas escolhas quanto adultos, eles são nutridos na primeira infância, que é ali no período até os 8 anos de idade, mais ou menos. Então, tudo que ela está vendo, sendo ensinada, principalmente o que ela vê, é muito mais forte do que o que ela ouve. Então, dizer, minha filha, não faça isso, ir lá e fazer... Pode esquecer, ela vai seguir o que você está fazendo e não o que você está falando. Aquela frase do faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, não funciona dessa forma. Não. Então, se você quer que sua filha seja feliz como esposa, como uma mulher madura, segura, a primeira frase que você não pode usar para ela, que eu acho que isso tem acabado com a mente de muitas mulheres é: minha filha, não dependa de homem nenhum. Ela cresce com o entendimento que se o homem promover proteção para ela, ela está se tornando dependente, portanto está vulnerável, portanto ela está correndo perigo. Por isso que a gente está vendo tantas mulheres masculinizadas. Meu dinheiro, minha regra, meu... Não é isso. Minha filha, você pode cumprir o seu papel dentro ou fora de casa, você pode trabalhar dentro ou fora de casa, só busque o quê? Um homem que seja parecido com o papai. Aí você vai falar os seus princípios. O princípio, ele é trabalhador, honesto, que não agride, que é dessa forma, e ela vai observar. Se ela ver a mãe dela sendo feliz, o destino dela está traçado. Ela vai ter um casamento feliz. É muito raro você ver uma mulher que veio de uma família onde os pais tinham um casamento saudável e ela não tem. É muito raro, é muito... Agora, o contrário também é verdadeiro. Se ela vier de uma família desestruturada, bem provavelmente isso vai acompanhar, a não ser que ela conscientemente decida quebrar esse ciclo na vida dela, buscar ajuda para isso. Mas você não precisa dar esse problema para ela, é só começar agora. Não, eu perguntei isso porque foi até um assunto do podcast passado com o Dilson. Sim. A questão de energia masculina, energia feminina, que eu acho que eu trago muito a questão do meu pai. E a minha esposa traz muito a questão da família dela. Uhum. Então tem alguns conflitos, enfim. Sim. Aí o que eu quero passar, no caso para minha filha no futuro, ela não... Como não falei, fazer essa troca, né? Não sofrer, ou se não saber agir quando necessário. Por isso que eu... Excelente. Eu acredito que a questão da energia masculina e feminina, para ela, já está sendo nutrida desde que ela começou a entender quem era papai e quem era mamãe. A presença, olha, só para você ter ideia, a energia masculina na nossa vida vai nos trazer segurança e força.
A energia feminina vai nos trazer sabedoria, vai nos trazer agilidade, amplitude de visão. Então, há um equilíbrio. Eu só não posso ter a masculina, sendo mulher, mais alta do que a feminina, senão eu, de fato, masculinizo. Como o Dilson bem provavelmente já deve ter dito. Uma forma de você trazer esse ensinamento para ela com o casamento é alinhando a sua energia com a da sua esposa. Ou seja, se sua esposa está com energia masculina alta, você pode, ou através da instrução, falar para ela como reequilibrar, recalibrar a energia dela, ou você pode elevar a sua. Porque homem com homem não vai se bater, né? Masculino com masculino não vai se bater. Quando você eleva a sua, automaticamente ela acaba tendo que coagir, descer a dela. Como é que eu faço para elevar a minha energia? Por exemplo, você está vendo sua esposa pegando alguma coisa, você fala, pode deixar que eu sou o homem. Você tem que lembrar para ela quem é o homem. Eu sou o homem, eu vou carregar. Não, minha esposa não vai pegar isso, eu vou fazer. Quando você está fazendo isso, você está tomando da mão dela a energia masculina. Ela não vai ter o que fazer. Eu vou me virar, carregar alguma coisa aqui. Não. Ontem, eu tava puxando uma mesa assim para tirar do lugar e aí disso veio, pare com isso. E eu não tinha visto que ele estava perto, né? E isso, pra gente, é uma maravilha quando a gente vê. A gente gosta, a mulher gosta disso. E você tomar da mão dela para mostrar, você tem um homem que te promove segurança. A mulher quer 3 P's, grave isso. A mulher, ela quer 3 P's. Que P's são esses? Proteção, provisão e presença. Se o homem der essas 3 coisas para a mulher, pode ter certeza que ela vai ser uma mulher satisfeita. Proteção, provisão e presença. Se ele é capaz de levar provisão para dentro de casa, ela se sente segura. Proteção é quando você vai lá, abre uma porta segura, não deixa. E ainda, de vez em quando, até de propósito, você fala assim, não, mulher minha não, eu vou na frente, deixa que eu... Tá andando na rua, são detalhes que isso comunica demais. Tá andando na rua, quem vai do lado do carro é um homem, você passa ela pro outro lado, né? Ela vai sentar, só tem uma cadeira, você puxa, pode sentar. Não, eu vou ficar aqui. E ela vai se sentir mais... vai ser natural, você vai puxar a feminina dela para cima, ao passo que você vai tomar a masculina da mão dela. E a sua filha, por outro lado, vai presenciar tudo isso. Quando ela vê o pai dar flor, abrir porta, puxar carro, ela vai fazer, isso que o marido faz, então é isso que eu vou buscar. Essa questão do lado do carro, minha filha já vai naturalmente pro lado oposto ao carro. Só que eu sempre instruí ela isso, aí ao lado oposto do carro, pegando a mão vai pro outro lado. Até muitas vezes despercebida, ela já vai pro lado sozinha. Ao contrário. Só que com minha esposa eu nunca percebi isso. A gente tem esse deixar eu pro lado do carro e ela mais bem protegida. Provavelmente sua esposa deve ser muito desenrolada, né? Aquela pessoa que vai lá e vai resolvendo, tá aqui, deixa eu resolver logo. Quando a mulher é tão desenrolada assim, o homem, ele tem uma falsa ideia de que ela não precisa de ajuda. Porque ela resolve tudo, ela faz tudo só. Essa mulher não tem como. E outra, se eu for ajudar, eu certamente vou fazer alguma coisa errada. Então é melhor eu nem me meter que eu não vou fazer como ela. Só que toda mulher, por mais desenrolada que seja, às vezes ela não quer pedir ajuda, mas ela quer ver... não só quer ajuda, como ela quer ver o seu interesse em fazer isso. Então, o que todos os homens precisam tomar cuidado com essa mulher desenrolada, que resolve tudo, é isso. É que ela pode resolver tudo, mas ela não precisa. Ela pode fazer, mas ela não precisa fazer tudo sozinha. Você pode ir lá e falar, deixa que eu faço. Aí você tem esse detalhe. Filha, passa pro lado de cá. Por quê? Por causa do carro. Minha filha, pode... Ela vai puxar uma cadeira. Não, pode deixar. Ela vai estranhar. Pra que isso, Lucas? E aí você vai falar assim, pode deixar, você é a minha esposa. E puxa. E são detalhes que você vai nutrindo, você vai observar na expressão da sua esposa a satisfação. Você vai observar. Tô precisando mesmo ajeitar isso aí, que aí tá nessa parte de reclamar de tudo. O então carro já tá avisando, já é um sinal né? Exatamente. De alerta interessante, muito Olha, bom. tem um conselho que eu deixo, é algo que eu faço muito no meu casamento. Eu sempre, com uma frequência inclusive, pergunto pro meu marido assim, o que eu posso fazer para ser uma esposa melhor? Eu acho que se todo cônjuge parasse um tempo na sua vida, na sua semana, na sua rotina, e falasse, o que eu posso fazer para ser uma esposa melhor? Um marido melhor? Na mesma intenção que a gente quer ser um profissional melhor, que a gente quer ser melhor remunerado, que a gente quer ser reconhecido melhor, a gente também deveria se preocupar em ser um cônjuge melhor. Porque isso vai trazer resultados em outras áreas da nossa vida quando a gente está melhor. Tem pessoas que elas não sabem comunicar o que elas querem. Elas conseguem até comunicar o que elas não querem. Por exemplo, Lucas, eu não gosto que você faz isso. Eu não gosto que você faz aquilo. Ela consegue fazer isso.
mas ela pode ter uma dificuldade para falar o que ela espera. Eu gosto disso. E aí você estimula. Minha filha, tudo bem, você disse que não gosta disso. Eu entendi. Me explica então o que você gosta. O que você quer. Ah, eu quero que você adivinhe. Desculpa, isso eu não vou ter como fazer. Se você me falar agora, eu prometo para você que nem que eu anote na agenda, eu vou sempre fazer, mas eu preciso que você me instrua. E isso vai fazer com que vocês alinhem, né, a satisfação do relacionamento. E isso, essa questão dela se abrir, ou ele também se abrir, dependente do casal, isso é com o tempo, é com confiança? Depende. Às vezes tem relação com personalidade. Tem uma personalidade chamada estabilidade, que ela é uma personalidade mais introspecta. Ela naturalmente não é muito comunicativa. Não é de externalizar, ela é de implodir, mas não de explodir. É aquela personalidade que você pode maltratar ela aqui, ela vai olhar pra você e vai se fechar e não vai reagir. Não vai reagir. Mas ela tá insatisfeita. Sim. Então, essa personalidade da natureza já não é comum desabafar. Já não é comum colocar pra fora. Mesmo assim, uma pessoa dessa personalidade, é possível que ela coloque? Sim, se ela se sentir confortável. Então, quanto mais confortável você se sente, mais você consegue colocar para fora, porque você tem confiança. Por outro lado, é a confiança. A confiança vai fazer com que eu me sinta segura para falar o que eu penso sem ser mal interpretada. Eu me sinto segura para falar o que eu penso sem ter minha fala distorcida. Além disso, ao falar o que penso, eu me sinto segura em saber que meu marido ou que a minha esposa vai me dar uma boa instrução e um bom conselho. É imprescindível, porque a comunicação no relacionamento é como a batida do coração. Quando ela morre, o casamento já está com o pé na cova. Perfeito. E depois de morto ainda tem como ressuscitar? Até depois de morto tem como ressuscitar. Talvez, alguns anos atrás, eu te diria, não, vai, recomeça sua vida. Mas eu não aprendi assim quando eu fui estudar a palavra de Deus sobre casamento. E depois disso, eu vi tantos casamentos sendo ressuscitados que seria impossível te dizer que não tem como. Eu já vi casais onde o relacionamento deles acabou com a esposa, com 9 meses de gestação, chegando em casa, vendo o marido em cima de uma cama com outra mulher. Talvez você falaria, impossível. Esse casamento não tem mais jeito. Separaram, divorciaram, 2 anos depois. Eles se reencontraram, alinharam o que estava errado, liberaram perdão, começaram a buscar ajuda através de mentorias, de eventos, o conhecimento. Coisas que o marido fazia antes, agora ele entende. Não podia, ia ter esse resultado. Eu não sabia. Não sabia por quê? Porque ele não viu em casa. E ela, por outro lado, também não viu em casa. E hoje estão com o casamento marcado novamente, vão voltar, vão casar, já reataram a aliança, agora só vão reafirmar novamente. E assim, tem como? Tem. Depende do quê? Do conhecimento. Sem conhecimento, a gente pode até tentar voltar a um relacionamento, mas existe uma grande probabilidade de cair no mesmo erro e te separar novamente. Até porque não sabe o caminho, não sabe o que está acontecendo. Tá perdido. Então, imagina, eu não sei onde eu quero chegar, não sei o que eu quero, portanto, eu não sei o que fazer, não sei qual caminho seguir. E aí, onde é que a gente mais tem influência hoje? Aqui. Onde a gente mais tem influência, no celular. Eu pego meu celular, abro as redes sociais, vou ver lá o Instagram de uma blogueira. Aí a blogueira tá falando, você tem que agir dessa forma, completamente controverso ao princípio de um casamento. Aí ela fala, é isso mesmo. Aí eu nem sabia que estava insatisfeita com isso, mas porque a blogueira disse que é para me satisfazer, agora eu vou ficar insatisfeita também. Por isso que você vê hoje tantos casais que estão brigando por questões que nem é um problema para eles. Foi ensinado para eles que aquilo é um problema. E isso faz com que eles acabem rachando, no sentido de, eu preciso de informação, eu preciso de instrução e eu preciso reconhecer. Você não tem como curar um doente se ele não aceitar que está doente. Você não tem como consertar algo se não reconhecer que aquilo está quebrado. A humildade para reconhecer e buscar ajuda é que faz de uma pessoa sábia. A Bíblia diz assim, corrija o sábio e ele será mais sábio e te amará. Corrija o tolo e ele vai se revoltar contra você, porque ele não acha que precisa de correção. Então, todo sábio ama ser corrigido, ama ser instruído e ama aprender e entende que aprender é o que traz segurança para a vida dele e dela. Ótimo. Muito bom, viu? Parabéns, muito obrigado. Acho que todo mundo deve ficar... Eu fico muito feliz. Eu sempre fico muito feliz em poder compartilhar sobre isso, mas principalmente feliz de ver os casais aplicando. Eu falei, nada do que eu digo tem o poder de transformar a sua família, a sua casa, a sua vida, se você não aplicar o que você está ouvindo.
Então, é inteligente a gente ouvir, aplicar para poder colher os resultados. Sabendo que nada é da noite para o dia. Sim, sim. Muitas crises foram desenvolvidas ao longo de anos para chegar no estado que está. Aí um casal vai lá, aplica durante uma semana um hábito nutritivo e fala, não tive o resultado que eu queria não, então não dá certo. Não. No mesmo esforço que eu tive para destruir meu casamento, eu vou precisar aplicar para reconstruir. É possível e está à disposição de qualquer pessoa que decidir fazer isso na sua casa e na sua vida. Ótimo. Eu estou decidido a melhorar. Nesse processo, eu sempre pensei assim, melhorar para mim. Não sei que isso é um pouco ser egoísta, mas eu sempre já tive muitos erros. Casei bora casar, vamos morar junto, foi nesse processo. Demorei até de ter filho, 5 anos, 6 anos depois que eu ter filho. Só que nesse processo aconteceu muitos erros. Sim. Aí muita ferida, como a gente começou no início. Aí só que eu decidi, eu tenho que melhorar, justamente como a gente falou. O que sua filha vai pensar? Sua filha vai casar com semelhança com você, ela vai ser feliz? Então eu comecei a repensar várias coisas assim e mudar em coisas simples. Como eu falei, deixei de segurar na mão. Algo bem simples. Só que eu tenho que melhorar isso, eu tenho que mudar. Além disso, outras coisas que vai no processo melhorar. E são detalhes que a gente vai conhecer a importância, saber essas palavras que você falou, conhecer o seu livro, conhecer o método. Tudo isso ajuda e que essa mensagem chegue para mais pessoas para se ajudarem. Que a família, como eu falei no início, a família é a base de tudo. De tudo, da sociedade, da nossa vida. Se você quiser entender o quanto a família é importante, vai num presídio. E aí você vai entender que mais de 90%, inclusive tem uma pesquisa que aponta isso, mais de 90% dos homens ali presos e das mulheres também, vieram de família desestruturada. Só para que tenhamos uma ideia. São todos a minoria não. Mas a grande maioria veio de uma base desestruturada e por isso o resultado da vida deles não foi favorável para eles. Eu acho que eu já me conformei, sabe, Lucas, com a ideia de que eu não tenho o poder de mudar o mundo. Aquele que tem o poder de mudar o mundo decidiu permitir que a gente faça as nossas escolhas e estamos tendo o resultado que estamos tendo, que não é nada agradável. Mas eu tenho o poder de mudar a minha casa. O mundo pode seguir o ritmo que ele quiser, a ideologia que ele quiser, o hábito que ele quiser, é um problema deles. Se quiserem ouvir uma boa instrução, eu ficarei feliz em instruí-los. Mas eu não posso obrigá-los a fazer o que faço. Mas eu posso garantir que, antes de mais nada, a minha família esteja protegida. Protegida com a verdade, protegida debaixo da palavra, protegida com uma esposa e uma mãe esforçada, que não conta esforço e nem negocia a sua família por nada. Eu acho que o cônjuge, ele tem que ser, depois de Deus, o primeiro lugar na nossa vida. Mais do que os filhos, mais do que os pais. Tem gente que fala assim, mais do que meu filho? Eu falo, eu não estou contando amor, porque os amores são diferentes, não tem comparação. Mas a verdade é que filhos são flechas. Flecha você faz o quê? A Bíblia diz, os filhos são flechas na mão do arqueiro. A flecha na mão do arqueiro, ela serve para apontar, calibrar e soltar. E ela segue para o alvo que você determinar, que você instruir. Por isso que a Bíblia diz, ensina o teu filho o caminho em que se deve andar. Se tu quer que ela vá por aqui, calibra e aponta ela para essa direção. E quem é que fica? Quem fica é o cônjuge. Quem é a única pessoa que a Bíblia diz assim, e se tornará uma só carne? É marido e mulher. A Bíblia diz, deixe o seu pai e sua mãe, calibre, ensine, solte o seu filho, mas vocês dois ficam juntos até o fim. E por isso, para mim, Dilson é a pessoa mais importante da minha vida depois de Jesus. Depois dele, com certeza, virão os meus filhos, os meus pais, mas ele precisa ser a minha prioridade, porque é ele quem vai envelhecer comigo. Se estiver bom para mim, tá bom para ele. Se estiver ruim para mim, tá ruim para ele. Se a gente estiver no palácio, estamos juntos. Se estiver numa vala, estaremos juntos. Então, é esse pensamento. Prioriza ela, prioriza ele, e você vai ter, com certeza, alguém do seu lado que se sente feliz o suficiente de permanecer ali. Não por obrigação, mas porque é o melhor lugar para estar. Perfeito? Perfeito. Eu só tenho a agradecer demais. Muito obrigado. Sei que isso vai ajudar muitas pessoas, até para entender, como eu falei, entender isso, saber que tem caminho, saber que isso é saúde, saber disso e conhecer e seguir, praticar, botar em prática. Exatamente. Se colocar em prática, com certeza, vai voltar contando bons testemunhos. Agora eu queria que você deixasse uma frase final.
Para o povo. para reflexão. É. Do fundo do meu coração, eu gostaria que todo o Brasil e até o mundo, por que não dizer, pudessem entender a importância de um casamento. Casamento não é aquilo que eu acho que é. Primeiro, é aquilo que a Bíblia diz que é casamento. E ele não existe para satisfazer a minha vontade. Ele existe para a construção de algo chamado família, instituição que dá garantia para a perpetuação da humanidade, dos princípios e dos valores. Família é um lugar onde os valores são preservados, onde as emoções são saradas, onde a nossa mente, a nossa moral, o nosso caráter, ele é construído e não encontramos isso em nenhum outro lugar. Não vai ser nas escolas, não vai ser nem, eu ouso dizer que nem nas igrejas, porque o que a família ensina, você só encontra lá dentro. Eu não sei de onde você veio, de qual família você veio, mas eu sei que você tem o poder de determinar como vai ser o estado da sua família que será construída a partir de você. Você pode não resolver a questão dos seus pais, mas você pode determinar que a partir do seu casamento, a sua família vai ser uma família referência, a sua família vai ser uma família espelho para que outros possam saber que ainda existem famílias que são tradicionais, são felizes, são de valores, cumprem princípios e reconhecem que a melhor instituição para a nossa vida é a nossa família e por isso nós precisamos cuidar, dedicar e dar tudo de nós por ela e nunca, jamais negociar a nossa família com absolutamente nada. Que Deus abençoe. Amém. Sem mais, Ju. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês também.